Olá, Canaries! Está começando mais um CanaryCast e hoje tem um início com vitória. Finalmente o Norwich conseguiu vencer na Premier League depois de bastante tempo aí sem resultado positivo. Alguns dias aí, semanas talvez, né? Desde janeiro, desde o dia 25 de janeiro, praticamente aí um mês sem vencer. Praticamente não, né? Mais de um mês sem vencer. Mas finalmente o Norwich conseguiu aí garantir 3 pontos na Premier League. O Norwich enfrentou o Leicester dentro de casa e eu vou tocar aqui o play para vocês ouvirem o gol do Norwich na partida, o gol do Lewis, que foi um golaço inclusive, assistência do Max Aarons. Lewis, though, decides not to take the game to Leicester immediately. Plays it back into the midfield and Tete, who plays it back to Godfrey. And Godfrey now tries to change the angle, and he's picked out Aarons with a great ball. Corner of the penalty area here. Max Aarons on the right. Can he get the quality into the area? Yes. He takes on Chilwell. No. He crosses, but he's got too much on it. But Jamal Lewis has arrived in the area. He shoots Jamal Lewis! Jamal Lewis scores only the second goal of his senior career, and what a time to do it! He finishes brilliantly with his left foot for a Max Aarons cross beyond Kasper Schmeichel. Nothing he could do about that. It's an unlikely goal scorer, but it could be a priceless goal scorer. It's Norwich City 1, Leicester City 0. E tá aí. Bom, como vocês puderam ouvir, né? O Aarons conseguiu uma assistência pro Lewis e eles estavam revelando ali no fim do jogo, o Lewis, na verdade, ele foi entrevistado pelo Ian Roberts, que é uma lenda do Norwich, né? Tem um podcast no próprio Norwich, no clube, futebol clube. Tem um podcast dele dentro do YouTube do Norwich, né? E ele revelou ali pro público que estava presente na parte social ali do Norwich que eles brincavam um com o outro, né? De que um dia eles dariam assistência um pro outro fazer o gol, já que ninguém pegava a bola quando jogava no meio, né? Uma forma deles se zoarem, né? Falar que eles não sabem cruzar direito, mas que ao mesmo tempo eles estariam cruzando direito, que na verdade era para um passar pro outro e não pros atacantes, né? A brincadeira aí que todo mundo levou na esportiva, né? Todo mundo riu quando eles contaram. Até porque, né, se fosse verdade, a gente chegaria um pouco preocupado. Mas foi um resultado muito bom. Eles chegaram até estarem no time do SofaScore, né? Tanto o Lewis quanto o Max Aarons. O Tete foi eleito o homem do jogo, achei injusto. Eu achei que o Aarons merecia mais, inclusive. Mas tudo bem. O Tete, de certa forma, é bom que ele consegue dar uma revigorada aí no futebol dele. Ele consegue também se motivar de alguma forma. O Puk, nos últimos jogos, tem sido destaque negativo, né? Ele não tem conseguido marcar os gols que a gente precisa. Porém, o time tem, né, falhado também em servir ele de uma maneira melhor. Nesse último jogo, eu acho que, como a gente pôde ver assim, para quem acompanha o jogo, né, de certa forma as chances criadas por Norwich, pouquíssimas ali, foram realmente pro Puk finalizar. E por outro lado, né, já que o Puk não tem feito gols, ele tem ajudado muito na consistência tática do time, voltando para marcar. Isso eu acho sensacional no Puk, que ele é um cara que ele corre o campo inteiro no matter what, né? Não importa o que seja, o cara tá lá se dedicando e às vezes por isso até mesmo ele se cansa no fim do jogo. Esse resultado deu uma sobrevida para o Norwich, porque a gente estava muito preocupado, resultados negativos o tempo todo, e na semana passada o Norwich não conseguiu pontuar, porém a tabela ajudou. Essa semana o Norwich conseguiu pontuar e a tabela não ajudou tanto quanto a gente precisava, né? A gente precisava de derrotas dos dois últimos acima do Norwich. Essa frase ficou maravilhosa, mas acho que vocês entenderam. E acabou que teve tudo o contrário, né? Mas eu vou contar pra vocês como é que tá a tabela, que tá assim. Em 16º, o West Ham, com 28 jogos, 27 pontos. Também com 27 pontos em 17º, temos o Watford. Primeiro da zona de rebaixamento é o Bournemouth, também com 27 pontos. Em 19º, o Aston Villa, com 25. E em último, Norwich, com apenas 21 pontos. Lembrando aí que o Aston Villa tem um jogo a menos, né? Então isso aí preocupa de certa forma. Mas se a gente considerar que o Bournemouth e o Villa, e pelo menos o Watford, ou então o West Ham, percam os dois próximos jogos, e o Norwich vença os dois próximos jogos, né? O Norwich pode aí já sair da zona de rebaixamento. Vencendo o próximo jogo,
conta num passo de cada vez. O Norwich vai a 24 pontos, ainda não sai da última colocação, o Villa ainda tem uma gordurinha de 1 ponto. E aí, vencendo esse segundo jogo, o Norwich vai a 27 e aí empataria com a galera ali, né? Mas não sabemos ainda como é que vai ser, até porque o Villa tem um jogo a menos e os outros adversários ali do Norwich podem acabar pontuando também nas próximas rodadas. Esperamos que não, né? Esperamos que não, para dar uma ajudinha. Falando em próximas rodadas... vocês gostam quando eu boto esse som de cerveja abrindo, né? Esse barulhinho é maravilhoso, né? É tipo abrindo a felicidade com a Coca-Cola, né? Coca-Cola me patrocina, gostaríamos muito de ser Canary Cast, powered by Coca-Cola, seria maravilhoso, inclusive, né? Enfim, eu tava dizendo que mesmo assim, tabela de próximos jogos, os próximos jogos do Norwich. Bom, o próximo jogo não é da Premier League, o próximo jogo é da FA Cup e vamos visitar os nossos queridos Spurs, né? O Tottenham, fora de casa, às 4h45 na quarta-feira, dia 4 de março, ou seja, depois de amanhã tem Norwich, quer dizer, tem Tottenham e Norwich fora de casa, né? Jogo válido pela FA Cup às 4h45, se eu não me engano, a ESPN Brasil vai transmitir essa partida. Além disso, temos no sábado, dia 7, Sheffield United fora de casa, tá, gente? Sheffield United contra Norwich, meio-dia. Então aí o segundo jogo na semana, Sheffield United e Norwich, válido pela Premier League, meio-dia. Então aí, pessoal, os dois jogos para vocês, dia 4 e dia 7. Dia 4, só frisando aqui, Tottenham e Norwich, às 4h45. Dia 7, Sheffield United e Norwich ao meio-dia, tá? Quarta e sábado para vocês aí. Tem Norwich pra caramba vindo nos próximos dias. E vamos agora ao momento que vocês mais esperam, aquele momento maravilhoso, o momento que vocês soltam a voz, ou melhor, soltam um tweet, né? Que eu leio tudo aqui. Mas enfim, é o momento do comentário da galera aqui no Canary Cast. Bom, Canaries, eu tinha dito lá no Twitter o seguinte: eu ainda acredito que vamos sair dessa, né? Sair dessa zona de rebaixamento. E aí eu perguntei a opinião de vocês, apesar da rodada, apesar dos resultados, o que vocês acham? E aí, vindo aqui pela ordem, o Guilherme Sanclay, @GSanclay, disse o seguinte: os deuses do futebol não têm nos ajudado mesmo. Ganhamos, mas os outros desesperados conseguiram pontuar. Pelo que foi o último jogo contra o Leicester, abdicar do estilo de posse e controle do jogo não seria uma melhor estratégia? Valeu, Lucas, on the ball City. Pois é, Guilherme, é engraçado, né? Deu certo nesse jogo contra o Leicester. Eu não sei o que o Fark alinhou com os jogadores, mas é uma coisa que a gente tem que testar, né? Se deu certo contra o Leicester, bom, pode ser que dê certo contra o Sheffield no próximo jogo da Premier League. Então a gente tem que mudar mesmo, né? Não adianta ficar na mesma coisa sempre e sempre dar errado. O Norwich não ficou sempre com a posse de bola no último jogo, mas conseguiu apresentar um bom futebol. Tanto que conseguiu se defender bem. Aliás, um adendo aqui, Krul tem sido bem sólido, né? Bem regular nos últimos jogos. Isso me deixa bem feliz, porque eu apoio muito o trabalho do Krul como goleiro. Mas enfim. O Guilherme, se der certo, beleza, ótimo. Não precisamos ficar com a bola o tempo todo. Temos que fazer os outros cansarem para depois a gente correr e deixar eles com a língua para fora, né? Eu até li um tweet que falava sobre isso. Norwich tem que deixar o adversário se cansar para depois correr no jogo. E isso foi uma coisa interessante, que foi mais ou menos aí o que aconteceu nesse jogo contra o Leicester. Lógico, eles têm um preparo físico enorme, né? Mas o Norwich conseguiu controlar bem a partida de forma geral. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço. Bom, agora vamos a participação do nosso querido André Vitor, que é o @AndréVitor, que diz o seguinte: defina em poucas palavras, por favor, o último ano teu em relação ao Norwich. O meu último ano em relação ao Norwich. Essa é difícil, hein, o André? Mas deixa eu pensar aqui. Bom, se considerar de março a março, né, do dia 2 de março até o dia 2 de março de 2019, eu diria que peraí, que ser com poucas palavras, né? Então tá. Eu diria que em relação ao Norwich, eu tô vivendo o meu melhor momento como torcedor. Eu diria isso. Apesar de ter visto o Holt no passado, que, é o meu ídolo, assim, do Norwich,
eu sinto que hoje é o melhor, é essa época, né? Esse último ano, principalmente, é um sinal de que o Norwich está no melhor caminho para se estruturar e ser um time mais tradicional aí para a Premier League. André, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço, e eu já tô te chamando de novo porque tem a participação do @CoblersBrasil, que piscadinha, eu sei que é você. E diz o seguinte, nosso menino Cobras Brasil diz o seguinte: acredita firmemente num The Great Escape ou o lado clubista fala mais alto? Então, né, é um pouquinho dos dois, porque eu acredito realmente que a gente consiga escapar. Cara, o Norwich não tem futebol pra estar em último. Não sou só eu que tô dizendo isso. No último podcast eu falei sobre isso também. E eu acredito que os outros times vão acabar vacilando. O Aston Villa tá doido pra cair, mas tá doido. É lógico que eu tô falando isso agora, eles vão lá e ganham o próximo jogo, me ferro, né? Que aí abre vantagem pro Norwich. Mas eu acredito muito, muito mesmo, que o Aston Villa e o Bournemouth, por exemplo, são dois times que não tem a qualidade do Norwich, a qualidade técnica do Norwich. E claro, né? Tem o Watford ali e o West Ham. A maior surpresa pra mim é o West Ham tá nessa situação. Mas o Watford também é um time que tá irregular no campeonato, então esses 5, essa galera aí, sendo que o Brighton também tá doido pra descer. Então, assim, esses 5 times, mais o Brighton aí, talvez chegando perto, talvez o Brighton até participe no finalzinho, podem brigar pra não cair. Já estão brigando, na verdade, né? Mas podem acabar perdendo mais e o Norwich se recuperando. Então, temos uma sequência de jogos dentro de casa contra times que não são topo de liga, né? Então, talvez isso ajude também. Bom, André e pessoal da Cobras Brasil, um forte abraço a todos vocês, que é bizarro, né? Estou falando para uma pessoa, mas estou falando como se fosse para 20, né? Mas beleza. Muito obrigado pela participação de vocês, um forte abraço. Até a próxima.